O preço na bomba de gasolina subiu. De novo. O seu dinheiro no supermercado compra cada vez menos. Não é impressão sua. A conta chegou. Enquanto a propaganda oficial celebra o Brasil como potência, uma única canetada em Washington sobre o petróleo da Venezuela faz o dólar disparar aqui. O seu poder de compra não é decidido em Brasília. Ele é um refém. E a volatilidade que eles criam lá fora é a corrente que nos prende. Cada centavo a mais que você paga não é um acidente. É o custo real da nossa soberania de fachada. Eles ligam a televisão e te dizem que a economia está melhorando. Mostram gráficos na Globo News. Falam em superciclo de commodities, em como o Brasil está derrubando a pobreza. Você vê o número. Queda de 58% para 20% em 15 anos. Parece um milagre, mas não é um milagre, é uma isca. Isso é a cortina de fumaça. A narrativa oficial que a mídia repete sem questionar. Eles pegam um dado real, a alta do minério, a safra recorde, e o transformam em uma propaganda para te acalmar, para fazer você acreditar que o plano está funcionando. Eles comemoram a exportação de soja enquanto o preço do óleo na sua cozinha dispara. Eles celebram a venda de petróleo bruto, mas omitem quem realmente controla o preço da sua gasolina. A verdade está nos detalhes que eles torcem para você ignorar. Enquanto o editorial da Globo celebra o PIB, a CNN admite: uma única ação americana na Venezuela afeta diretamente o preço do petróleo e do dólar aqui. Uma canetada em Washington. Isso define o custo do seu frete, do seu alimento, do seu futuro. Você entende a matemática? A sua vida econômica é uma variável de política externa americana. Isso não é soberania, é subordinação. E a grande fantasia da moeda dos BRICS, a suposta libertação do dólar, relatórios internacionais confirmam o que o sistema já sabe. É um projeto frágil, um teatro para as manchetes. Enquanto nossos líderes discursam sobre um novo mundo multipolar, o dólar permanece o rei inconteste. Falar em moeda lastreada em ouro é uma distração para a plateia, enquanto os verdadeiros jogadores continuam usando as mesmas fichas de sempre. Portanto, a narrativa de que a economia vai bem não é uma mentira completa. É algo pior. É uma verdade manipulada. A economia vai bem para eles. O Brasil se tornou um ativo mais eficiente, uma fazenda mais produtiva, uma mina mais lucrativa. Mas o dono da fazenda não mudou. A cortina de fumaça esconde que não estamos construindo nossa fortaleza. Estamos apenas decorando a nossa cela na prisão global. Eles te vendem a ilusão de soberania. Apontam para o noticiário e dizem: somos líderes do BRICS. Tivemos um superciclo de commodities. Mostram estudos de caso, como o do Peru, que usou commodities para tirar milhões da pobreza. E te fazem acreditar que esse é o nosso destino inevitável. Uma nação rica, potente. Mas isso é apenas a decoração da jaula. Uma gaiola de ouro, mas ainda assim, uma gaiola. A realidade é um mecanismo frio, operado a milhares de quilômetros de distância. Enquanto você comemora a colheita recorde, uma única canetada em Washington define o seu futuro. A notícia é clara. Uma ação americana na Venezuela é o suficiente para ditar o vai e vem de petróleo e dólar. Não foi o mercado, não foi a Petrobras. Foi uma decisão geopolítica dos signos Shannon e Huey. O preço que você paga na bomba não é sobre oferta e demanda. É sobre poder. Eles controlam o tabuleiro e as peças. A esperança que te vendem, a moeda dos BRICS, é outro fantasma no horizonte. A mídia estrangeira já admite os desafios
para o seu lançamento global. Desafios é um eufemismo. A verdade é que o dólar não é apenas uma moeda, é um sistema de controle. É o software que roda a economia global. Para substituí-lo, não basta criar um concorrente. É preciso queimar a infraestrutura inteira. E Washington não vai entregar as chaves do império sem uma luta. Observe o mapa. O Brasil não é um jogador, é o prêmio. O superciclo de commodities não nos torna independentes, nos torna um ativo mais valioso para as superpotências. A China precisa do nosso minério e da nossa soja para alimentar sua máquina. Os Estados Unidos controlam um sistema financeiro que precifica e liquida tudo isso em dólares. Somos o campo de batalha onde eles disputam recursos. Eles nos puxam em direções opostas e as rachaduras aparecem na nossa economia, no valor do nosso trabalho. Nossa suposta soberania econômica é uma miragem estratégica. Somos uma colônia de luxo, mais lucrativa, porém mais dependente do que nunca. Eles não precisam de exércitos para nos dominar. Eles controlam o preço do dólar. Eles não precisam invadir. Eles manipulam o preço do petróleo. Entender este mecanismo não é pessimismo. É o primeiro passo para se preparar. O jogo é global e brutal, e você está nele, quer queira, quer não. Eles te vendem a ilusão de soberania. Um Brasil líder dos BRICS, impulsionado pelo superciclo das commodities. A propaganda aponta para a queda da pobreza de quase 60% para 20% em 15 anos, em países vizinhos que seguiram a cartilha. É uma bela história. É a parte dourada da gaiola. Agora, a realidade. Uma única decisão americana sobre as sanções na Venezuela e o castelo de cartas desmorona. A CNN Brasil não deixa dúvidas. A ação de Washington causa um vai-vem imediato no preço do petróleo e na cotação do dólar. A sua gasolina na bomba e o valor do seu dinheiro no supermercado são definidos a milhares de quilômetros de distância por uma caneta que não é brasileira. Contra fatos, não há argumentos. Vamos à matemática do poder. Enquanto celebramos o crescimento, a nossa dependência se aprofunda. Cada ponto percentual que o dólar flutua por ordem de Washington é a inflação corroendo seu patrimônio. É o custo de produção da nossa própria indústria subindo. Não é teoria. É o mecanismo em plena operação. E a suposta fuga, a moeda dos BRICS? Fontes internacionais confirmam que ela enfrenta desafios monumentais antes mesmo de existir. É uma miragem no deserto da hegemonia do dólar. Não estamos construindo soberania. Estamos apenas redecorando a cela, tornando-a um ativo mais lucrativo para os verdadeiros donos do jogo. Eles te vendem a ilusão de um superciclo de commodities. Mostram gráficos de exportação. Celebram a soja e o minério como se fossem a nossa salvação. Dizem que estamos no controle. É a decoração da jaula de ouro. Uma mentira confortável para um prisioneiro rentável. A realidade? Uma única canetada em Washington sobre a Venezuela determina o preço do petróleo e a volatilidade do dólar que você paga. Nossa soberania econômica é uma ficção que evapora instantaneamente. Somos um barco à deriva e a maré é controlada pela Casa Branca. Não somos líderes, somos um campo de extração com uma bandeira. Enquanto isso, a propaganda sobre uma moeda do BRICS para destronar o dólar se prova um delírio. O projeto mal sai do papel, expondo a verdade brutal. O sistema financeiro global é um jogo com um único dono. Tentar criar uma alternativa é como tentar construir um castelo de areia enquanto a maré do dólar sobe. A profecia para os próximos 6 a 12 meses é cirúrgica. O governo precisa de dinheiro.
O arcabouço fiscal é uma peça de ficção. A consequência inevitável é o aumento da carga tributária, não por lei direta, mas pela asfixia, o fim de isenções, ajustes setoriais, a burocracia como arma. O Estado não perdoa, ele apenas avança. E o dólar? A instabilidade fiscal interna, somada à insanidade eleitoral americana, cria a tempestade perfeita. O dólar a R$7 não é uma questão de se, mas de quando o próximo gatilho externo for acionado. Não será uma subida suave. Será uma escalada de picos violentos e recuos enganosos, esmagando o poder de compra a cada solavanco. A volatilidade é a nova normalidade, e ela só beneficia quem controla o tabuleiro. A jaula dourada ficará mais apertada. Prepare-se.